Essa vida com Jesus é maravilhosa. Eu quero falar uma coisa para vocês. Estou tão animado sobre essa série, mas antes de entrar na mensagem, a terceira mensagem dessa série, deixa eu dizer que nós vamos ter uma reunião de membros super importante no primeiro domingo de agosto, tá? No primeiro domingo de agosto, então proteja a sua agenda, garanta que você vai estar na cidade. Agora deixa eu explicar como que vai ser isso. Naquele primeiro domingo de agosto e na segunda-feira também, vamos ter o culto normalmente, só que ele vai ser um pouco mais curto, né? O culto vai ser mais curto. E logo após o culto, então nós vamos ter uma reunião para os membros. Agora, se você já entregou a vida para Jesus e congrega nessa igreja, você já pode se considerar um membro. Então essa reunião é para você saber os planos e várias coisas importantes que eu estou querendo reunir com os membros da igreja para falar sobre esses assuntos, tá certo? Então vai ser muito importante, primeiro domingo de agosto, proteja aí a sua agenda. Bem, nós estamos na terceira mensagem dessa série. Essa série para mim tem me emocionado demais, porque eu estou tão convicto que todo cristão pode sim crer pela salvação da sua família, cooperar com Deus pela salvação da família. Inclusive nós temos ensinado em toda essa série muitos princípios da palavra de Deus, que é importante praticar esses princípios para cooperar com Deus para a salvação da sua família. E além de praticar os princípios, também aplicar a fé, liberar a fé em cima das promessas da palavra de Deus. A verdade é que eu não estou exagerando quando eu digo eu já ajudei centenas de cristãos a ganhar as suas famílias para Jesus ao longo dos anos com esses princípios. Eu fico um pouco assustado quando eu viajo por aí e vejo tantos cristãos que estão anos e anos sem ganhar a sua família a Jesus, tantas esposas, anos e anos sem ganhar seu marido para Jesus. E eu falo, meu Deus, por que ninguém nunca ensinou os princípios e as promessas? Porque Deus quer que você ganhe sua família para Jesus. O normal é isso, é você sempre ganhar a sua família para Jesus. E o tema da mensagem de hoje é cala a boca, Zacarias. Mas primeiro eu quero começar com um princípio da palavra de Deus, muito importante. É o princípio de não participar de um jugo desigual. O que é isso? O jugo era aquela canga que o boi usa, né? É a canga que o boi, vamos dizer, por exemplo, dois bois trabalhando juntos usam uma canga e assim podem, através daquela canga, produzir muito mais, né? A sinergia dos dois bois. Agora, quando a canga é desigual, pesa mais em um, machuca o outro e não dá certo. E a Bíblia fala, não é para você se colocar num jugo desigual com alguém que não entregou a vida para Jesus ainda. O que é isso? Está se falando de uma intimidade profunda, uma amizade muito profunda, uma parceria, uma sociedade. A Bíblia fala que não vai dar certo e não é bom para você que já é seguidor de Jesus. A Bíblia deixa isso bem claro. Quantas pessoas fizeram errado, quantos jovens pisaram feio na bola porque namoraram, noivaram ou até casaram com alguém que não era seguidor de Jesus. Isso é uma quebra violenta de um princípio da Bíblia que abre a porta para o destruidor naquela família, para a obra maligna mesmo. Olha o que a Bíblia ensina aqui em 2 Coríntios capítulo 6, versículos 14 em diante. Não se ponham em jugo desigual com os descrentes, pois que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão existe entre a luz e as trevas? Que harmonia pode haver entre Cristo e o maligno? Ou que união existe entre o crente e o descrente? Que ligação há entre o santuário de Deus? O santuário de Deus é o lugar que Deus está morando. O santuário de Deus e os ídolos, pois nós somos santuário do Deus vivo, como ele próprio disse, habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Por isso o Senhor diz, saiam do meio deles, e separem-se deles, não toquem em coisa impura, e eu os receberei, serei o pai de vocês, e vocês serão meus filhos e minhas filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Então a Bíblia é muito clara, mas muito clara mesmo, que intimidade profunda, uma parceria, uma sociedade,
Ou qual é a maior intimidade verdadeiramente? É um casamento, né? Um namoro, noivado, casamento. Não é para ser feito. Uma pessoa que já entregou a vida para Jesus, que está seguindo Jesus, e uma pessoa que não é seguidora de Jesus. A Bíblia fala, não vai dar certo, é um jugo desigual, vai dar errado para todos os lados, e abre brecha para o inimigo destruir aquela família. Isso é um princípio muito, muito, muito forte. E é interessante porque Deus, em nenhum lugar, proíbe você de ser amigo. Você deve ser amigo, sim, das pessoas que ainda não entregaram a vida para Jesus. Até porque é com amor e com carinho e com essa amizade que você vai ganhá-las para Jesus. A Bíblia, inclusive, outro texto fala assim, claro que você pode e deve se associar com pessoas que ainda não entregaram a vida para Jesus. Senão você teria que sair deste mundo, sair desse planeta, né? Claro que é assim que você vai ganhá-los para Jesus. Mas aquela intimidade profunda, uma sociedade, uma parceria profunda, aí não. Aí a Bíblia fala que isso é errado. Isso é uma quebra de princípio da palavra de Deus. E é impressionante o tanto que isso não é ensinado por aí. Impressionante. Eu já vi pessoas, né, que são próximas a mim, a minha esposa, pessoas maravilhosas. Eu lembro dessa jovem que ela ia casar com esse cara não seguidor de Jesus, e ela era de uma outra igreja, e a minha esposa falou para ela é extremamente inteligente, uma jovem muito legal, muito seguidora de Jesus. Minha esposa falou, mas você não deve fazer isso, pelo amor de Deus, não faça uma coisa dessa. O cara era legal e tudo, mas não era seguidor de Jesus. E ela falou assim, mas o meu pastor que vai fazer meu casamento, assim, por que seria errado? Se ele mesmo está fazendo meu casamento, quer dizer, ela nunca foi ensinada. E ela casou com um cara, e é claro, depois de muito sofrimento, eles se separaram, e etc, e etc. É muito triste a quebra de princípio, sabe? Abre a porta para o diabo destruir a família, isso é um fato. Eu lembro uma vez, uma jovem, eu poderia até falar o nome dela, porque ela disse, pode me usar como exemplo, mas eu não vou nem falar o nome dela. Muito triste a história dela. O cara, muito legal, muito romântico, vinha para a igreja toda hora com ela, e ele disse, não, depois de casar, eu vou continuar indo para a igreja, e eu vou entregar minha vida para Jesus, nós vamos criar nossa família na igreja e tal. Que nada, ele vinha para a igreja até casar. Quando ele casou com ela, ele nunca mais botou o pé na igreja. Começaram a ter um relacionamento tão tóxico, ele abusava dela, até batia nela fisicamente, traía ela toda hora. Ela estava grávida, ele batendo nela, grávida dele, e ele batendo nela, e acabou abandonando-a para para ir morar com uma amante, e deixou ela grávida. Imagina a situação daquela coitada da jovem. Eu lembro, eu era o pastor, eu fui lá, visitei aquela jovem, ela chorando, e eu, claro, orando, confortando, consolando. Deus é poderoso para trazer a solução. E eu falei, mas você entende, né, irmã fulana? Você quebrou o princípio da palavra. Ela disse, pois é, eu fui enganado. Ele disse que ele ia entregar. Eu falei, mesmo ele prometendo, e mesmo se ele tivesse cumprido, você mesmo assim falhou, você pisou na bola. Tem que arrepender, pedir perdão a Deus para fechar essa porta na sua vida, minha filha. Pede perdão a Deus. E ela pediu perdão a Deus, ela se arrependeu, porque você tem que fechar a brecha que você abriu para o diabo. E tem mais. Aí eu falei assim para ela, e agora, se você fosse mandar um conselho para os jovens da igreja, qual seria o seu conselho? Ela disse, pastor, por favor, pode usar meu nome, meu exemplo, e diga para todos os jovens, jamais eles fazerem o que eu fiz, jamais cair nessa, porque é uma canoa furada mesmo, não dá certo. Pastor, fala para eles, mesmo que a pessoa prometa que ela vai entregar a vida para Jesus, não, para eles não quebrarem esse princípio bíblico, para eles realmente nunca se colocarem num jugo desigual. Agora, é interessante porque quantas vezes, às vezes, eu já ouvi conversa assim, né? Não estou pensando em ninguém especificamente, mas eu lembro que eu já ouvi pessoas mais ou menos falando assim, eu não sei porque o casamento está desse jeito, eu casei com alguém que já era seguidor de Jesus, então, tipo assim, em outras palavras, porque eu casei com alguém que era seguidor de Jesus, tinha que dar tudo certo.
Não necessariamente, porque você pode casar com alguém que é seguidor de Jesus e mesmo assim casar fora da vontade de Deus. Você tem que ouvir a Deus, porque só isso não vai garantir automaticamente seu casamento vai ser perfeito, só porque duas pessoas são seguidoras de Jesus. Claro que isso é uma das condições, é uma delas. Mas a outra condição é você casar com a pessoa certa, você ouvir a voz de Deus, é você ser íntimo com Deus, você ser dirigido por Deus. Naquela época que a Bíblia foi escrita, eram os pais que decidiam, então esse aqui, meu filho vai casar com sua filha, tá, tudo bem, eles combinavam assim, não é mesmo? E a Bíblia falava para os jovens daquela época, não confia nisso, dependa de Deus. Eu vou ser obediente aos meus pais, isso é bonito. Eu vou honrar meus pais, isso é super bonito. Aliás, eu nunca vi um casamento dar certo, que eu lembre, eu nunca vi um casamento dar certo que os pais não estavam concordando e insistiram em casar assim mesmo. Por quê? Outra quebra de princípio, abre a porta para o diabo. A Bíblia fala, honra pai e mãe. Eu nunca vi dar certo. Talvez até tenha algum que deu certo aí. Eles arrependeram, pediram perdão de Deus, pediram perdão dos seus pais. Amém. Glória a Deus. Mas é um princípio da Bíblia, meus queridos. É um princípio da palavra de Deus. Aí, veja bem. Escuta bem. Aí, naquela época, eles podiam falar, bem, estou honrando meus pais que arranjaram esse casamento, e ela é seguidora de Deus, maravilha, vai tudo dar certo. E a Bíblia fala, não. Se você não estiver dependendo de Deus, buscando a Deus, olha que a Bíblia fala em Provérbios 19, ele diz o seguinte, os pais deixam casas e riquezas como herança para os filhos, mas apenas o Senhor pode dar uma esposa prudente. Se você não depender de Deus para dirigir, no caso daquela época, eram os pais que decidissem, então, mas o jovem daquela época tinha que orar muito para Deus dirigir os pais corretamente, entendeu? Depender de Deus, sempre é depender de Deus, buscar a Deus, ser íntimo com Deus, ouvir a voz de Deus, buscar a Deus, leva a sério o jovem, não casa com qualquer um, não, é sua vida que você está falando. Meus pais sempre falavam assim para mim, meu filho, é a segunda decisão mais importante da sua vida. A primeira é de entregar a vida para Jesus. A segunda é com quem você vai casar, porque poderá fazer tudo de bom na sua vida ou amaldiçoar toda a sua vida. Eu tinha um temor de Deus, não casar com uma pessoa errada. Meu Deus, eu vou te falar, é uma coisa muito séria. Não se brinca com essas coisas, são princípios da palavra de Deus. Agora, tá, pastor, mas eu casei com a pessoa errada, e agora? Agora, meu irmão, está tarde demais, voltar atrás. A Bíblia fala que é uma aliança que você fez, é uma aliança, e uma aliança é para sempre. Pastor, e agora? Então sair fora da vontade de Deus, então estou amaldiçoado para sempre? Não. Se você arrepender, pedir perdão a Deus, e agora, um erro não vai justificar outro, agora não vai separar, porque aí é outro erro, você fez uma aliança, agora você tem que ser fiel, e Deus é tão infinitamente grande, que Ele é poderoso para virar o mundo de cabeça para baixo para fazer o seu casamento agora dar certo. Se você arrepender, se você buscar Deus, se você colocar Jesus em primeiro lugar, aí Deus é poderoso para ajeitar tudo e reajeitar tudo, e agora vai ser uma bênção o seu casamento. Mas coloque em prática os princípios da palavra e respeite a aliança, porque a Bíblia fala que é pecado divorciar, casar de novo, a não ser que o seu cônjuge te traiu sexualmente. Não é para separar mesmo, é para você ser fiel. Mas Deus é poderoso para poder reverter toda a situação e ainda fazer aquele casamento dentro das bênçãos perfeitas dele. Dentro das bênçãos perfeitas dele. Deus é poderoso para fazer isso. Então isso é muito importante. Eu lembro de uma senhora lá em uma das cidades onde eu pastoreei, e ela havia simplesmente quebrado o princípio, quando ela era jovem, quebrou os princípios bíblicos, aparentemente o pastor dela nunca ensinou para ela casou com um jovem que não era seguidor de Jesus, e ela comeu o pão que o diabo amassou, mas sofreu demais, e esse rapaz traía ela direto, saía com tantas amantes. E ela decidiu perdoar, e não, ela tinha até direito bíblico de divorciar, casar de novo, mas ela decidiu, eu vou ficar amando e perdoando por amor a Deus, por amor a Ele e por amor aos nossos filhos, que eles tinham muitos filhos. E ela manteve a família unida, mas ela sofreu demais.
E ele se tornou um dos homens mais ricos daquela cidade, um cara muito importante. Mas só Deus sabia quanto que ela estava sofrendo tanto. E um dia um pastor amigo meu estava tendo um estudo bíblico com ela. Ela não era da minha igreja nessa época. E ele estava tendo estudo bíblico com ela e com muitas outras pessoas. E ela falando, meu marido está me traindo direto, meu marido faz isso, e ela falando todas as coisas horríveis que o marido dela estava fazendo. Ele falou assim para ela, e ela falou, pode orar por nós, pode orar para Deus fazer uma solução. Ele falou, sim, eu quero orar para Deus fazer um milagre no seu casamento. Mas primeiro é importante a irmã arrepender dos seus pecados, pedir perdão a Deus. Ela falou, pastor, acho que o senhor não entendeu, não sou eu que estou traindo ele, é ele que está me traindo direto, eu nunca o traí na minha vida, eu sempre fui uma esposa fiel. Ele falou, sim, mas você abriu a brecha para o diabo destruir sua vida 30 anos atrás, quando você casou com ele, fora da vontade de Deus. E ela nunca tinha arrependido, ela nunca tinha pedido perdão a Deus. Aí a ficha caiu, ela arrependeu profundamente, pediu perdão a Deus. Dentro de pouco tempo, eu acho que foi uma questão de semanas, ele estava com uma turma nossa, no Rio de Janeiro, na convenção da Donep, e ele entregou a vida para Jesus. Ela falou, a filha dele, pastor, cuida do meu pai, por favor, porque a filha dele era da nossa igreja. Cuida do meu pai, por favor. Então, logo que ele chegou em Santarém, eu comecei a discipulá-lo, comecei a cuidar. Ele se tornou um homem tão maravilhoso, tão cheio de Deus, tão cheio de Deus. Aí eu via todo domingo ele e a esposa lá, congregando. Aí um domingo desse, depois da reunião, ela veio falar comigo, pastor, estou gostando tanto, mas você sabe que eu esperei 30 anos e agora ele vai para a minha igreja onde eu congrego. Eu falei, você tem toda a razão, minha irmã, está mais do que abençoado, o seu marido, né, muitas vezes a esposa que acompanha o marido, mas a irmã pagou um preço, né, 30 anos, pode ir com a irmã, isso é uma bênção, eu abençoei, orei. Mas no próximo domingo eles estavam lá na nossa igreja, e no próximo, e nunca mais pararam de ir. E acabou eu acompanhando aquela família de perto, foi lindo, lindo, a família toda cheia da presença de Deus, lindo. Mesmo que ela sofreu 30 anos depois que ela arrependeu, olha como ficou tão bonito, tão lindo, tão lindo, tão lindo, tão lindo. Então, tem sim vitória. Agora, talvez você fale assim, pastor, como ganhar o meu marido para Jesus? Vamos falar sobre isso. Como ganhar o seu marido para Jesus? Olha o que a Bíblia fala em 1 Pedro capítulo 3, versículos 1 a 6. Igualmente vocês, esposas, estejam sujeitas, cada uma a seu próprio marido, para que se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma, por meio da conduta de sua esposa, tá? Então a primeira coisa que eu quero enfatizar aqui, a Bíblia fala que a esposa deve ser submissa ao marido, e que se ele ainda não obedece à palavra, eu acho interessante como a Bíblia coloca essa frase, porque isso pode aplicar para um marido que nunca converteu e não obedece à palavra, obviamente, ou alguém que até já converteu, mas não está obedecendo a palavra, talvez não está congregando, ou talvez está congregando, mas está na pornografia, está em outras coisas, ele não está obedecendo a palavra, tá? E a Bíblia fala que ele será ganho pela conduta da sua esposa. Diga assim, será ganho pela conduta da esposa. Olha só, aí versículo 2, ao observar o comportamento honesto. E se você não viu a mensagem domingo passado, não deixe de ouvir, tá? Porque eu falei sobre esse comportamento honesto, dei o exemplo da Meire, que ganhou o marido dela para Jesus depois que ela decidiu que nunca mais ela ia mentir, porque ela dava aquelas mentirinhas para agradá-lo e para não entristecê-lo, e aí que ele não convertia mesmo, né? E depois que ela fechou essa brecha para o diabo e fez a decisão que ela nunca mais ia mentir, como ele converteu, né? Comportamento honesto e cheio de temor. O que quer dizer isso? É temor de Deus. Temor de Deus é algo muito profundo, gente. Temor de Deus é muito mais do que só um respeito muito grande, uma reverência para com Deus. Isso também. Mas temor de Deus é muito mais do que isso. Sabe o que é temor de Deus? É um medo muito grande, muito santo, de quebrar os princípios de Deus. De quebrar, a Bíblia fala que o temor de Deus faz que os homens se afastem do mal.
É um medo santo de quebrar os princípios de Deus. Isso é muito lindo. E a Bíblia fala que quando a esposa tem esse temor de Deus e um honesto comportamento, ela é sempre super honesta, nunca mente sobre nada. O marido que não obedece à palavra, ele vai converter. Que mais fala aqui? Ao observar o seu comportamento honesto e cheio de temor que vocês têm, que a beleza de vocês não seja exterior, como tranças nos cabelos, joias de ouro e vestidos finos, mas que essa beleza esteja no seu interior, uma beleza permanente de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. É óbvio que aqui não está falando que a esposa não deve se arrumar, usar joias, um vestido bom e arrumar o cabelo. Claro, isso é maravilhoso, você deve se arrumar. Nenhum marido quer chegar em casa com uma esposa com o cabelo todo desarrumado, né? Ah, que tipo de shampoo que usou? Shampoo de laranja, né? Por isso que está um bagaço. Mas Nem o marido quer chegar em casa com a esposa com o cabelo tudo desarrumado, tudo cebosa, com camisa de político. Meu Deus, que Deus tenha misericórdia de nós. Não, todo marido quer chegar em casa com uma esposa que está cheirosa, tudo preparadinha, tudo bonitinha, esperando ele, né? Como alguém disse, não é o caso de ninguém aqui, viu, irmãos? Mas não é errado usar, sabe, uma maquiagem e tudo, não é errado. E como alguém disse, olha, não é o caso de ninguém aqui, mas qualquer casa feia fica mais bonita se dá uma pintada nela. Então, mas eu já disse que não é o caso de ninguém aqui. Mas a Bíblia não está falando aqui contra se arrumar, contra ficar bonita por fora, mas ele está falando a sua beleza principal não é o exterior, não é o exterior. Ele diz a sua beleza principal, que vai atrair principalmente o seu marido, é uma beleza no interior, uma beleza permanente de um espírito manso e tranquilo. Aquela esposa que está cantando, feliz, não é tudo neurostênica e tal. Eu falei que eu estava até inventando palavras, mas aí alguém me mandou, não, essa palavra existe mesmo. Mas não é aquela esposa tudo nervosa, que toda hora está, sabe, pegando no pé e falando e reclamando e tal, e né, aquela esposa goteira e tal. Não é, em nome de Jesus. Ele fala que a esposa que vai ganhar um marido para Jesus, que vai ajudar o marido a obedecer a palavra, aquela que tem uma beleza interior, um espírito manso e tranquilo, cheio de amor, cheio de alegria, cheia de fé. Ela descansa no Senhor, ela é cheia de alegria, cantando, né, sempre com atitude tão boa. A Bíblia fala, olha versículo 5, pois foi assim também que no passado costumavam se enfeitar as santas mulheres que esperavam em Deus, estando cada qual sujeita a seu próprio marido. Foi o que fez Sara, que obedeceu a Abraão, chamando-o de Senhor, da qual vocês se tornaram filhas. Olha, ele fala assim que a Sara respeitava tanto o marido dela. Isso é uma pesquisa séria, eu não estou brincando. Foi feita uma pesquisa, o que os homens mais desejavam da sua esposa. E muita gente pensou que a primeira coisa na pesquisa que ia sair era sexo. Era a segunda, mas não era a primeira. A primeira, sabe o que foi? Era o respeito. O respeito, que o homem mais quer da sua esposa é que ela o respeite. Ela que o respeite. E isso realmente é impressionante. A Bíblia fala que Sara respeitava tanto o Abraão. E que isso é um dos segredos para você conquistar seu marido para Jesus, conquistar o seu marido para obedecer à palavra de Deus, é demonstrar aquele respeito tão maravilhoso. Aí ele fala assim, chamando-o de Senhor, da qual vocês se tornam filhas, praticando o bem e não temendo perturbação alguma. Eu amo essa última frase, não temendo perturbação alguma. Isso mostra, mais uma vez, esse princípio de fé. Um espírito manso e tranquilo, que confia em Deus, que fica toda hora com medo de tudo, mas que não fica com medo de nada, não teme perturbação alguma. Aquela mulher cheia de fé, cheia de amor, confiança em Deus. Não tem marido que aguente, é maravilhoso demais isso.
E a Bíblia fala como ela é submissa. A Sara chamava Abraão de Senhor. Olha, deixa eu falar uma coisa, esposa. Isso aqui é uma dica muito, muito forte. O jeito que Deus fez o homem foi para ser líder. A Bíblia fala que o homem é o cabeça do lar. A Bíblia que fala isso. Então, quando você entende isso e opera através disso, é uma coisa muito bonita. Por exemplo, quantas esposas acabam não ganhando seu marido por Jesus por causa do jeito que ela trata? Ela fala assim: não, amor, acho que a gente tem que fazer tal. Ela nem fala, eu acho, às vezes ela fala, nós temos que fazer tal coisa, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Ela passa a impressão como se ela que mandasse. E aquilo fere o homem. E aí ele pode até não falar nada, mas por dentro ele está ficando ferido. Eu vou te falar uma dica. Você quer conquistar seu marido? Isso funciona toda vez. Toda vez. Se você falar assim, amor, o que você acha? É claro, o que você achar, eu concordo 100%, né? Mas, o que você acha que talvez a gente faça tal coisa? Nossa, se você fizer assim, eu estou lhe dizendo, o marido toda vez vai fazer tudo o que você quiser. Tudo, tudo. É um fato, pergunta para qualquer homem, eles sabem que o que eu estou falando é verdade. Quando a esposa fala desse jeito, derrete o coração do marido, porque ela está dizendo, você é meu líder, eu te respeito. Pronto, você conquistou, ele faz tudo o que você quiser. Tudo. Não é mesmo, Exucia? Aleluia. Glória a Deus. É verdade. É uma coisa impressionante como funciona. Agora, deixa eu voltar para o primeiro versículo, que tem mais uma coisa que eu quero mostrar nesse texto, tá? 1 Pedro 3, primeiro versículo. Igualmente vocês, esposas, estejam sujeitas, cada uma a seu próprio marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma. A Bíblia fala que você vai ganhar seu marido sem usar uma palavra. Só que muitas leram isso errado, leram sem palavra alguma, acharam que é um C em vez de um S, com 100 palavras. E não é um C, é um S, irmãs. Tá? Porque tem mulheres que ficam falando para o marido, e não vai funcionar, não funciona. Não é assim que você ganha mesmo. Ele está obedecendo, a Deus obedecendo a palavra. Até um crente maravilhoso, mas ele não obedece a palavra, ele seja ganho, sem você usar palavra alguma. Sem usar palavra alguma. Isso é um princípio muito forte. Quando você fica calada, confia em Deus e coloca esses outros princípios em prática, é tiro e certo, ele vai converter. E se ele já converteu e está desobedecendo a palavra, ele começa a obedecer a palavra. Ele começa a obedecer a palavra. É impressionante. Eu ouvi falar de um pastor, ele sabia que aquela ovelha, ela falava demais e tudo, toda hora pegava no pé do marido, e por isso que o marido não convertia. E ela, pastor, tem que orar para o meu marido, para ele converter. Ele falou, irmã, vou fazer o seguinte, está vendo esse litro de água aqui? Eu vou orar sobre esse litro de água. A irmã vai levar para a sua casa, deixa na geladeira. Aí toda vez que a irmã vê seu marido chegando, que o carro está chegando, a irmã vai correndo para a geladeira, enche sua boca com essa água abençoada. Aí a irmã não pode engolir, por meia hora. A irmã vai abraçar seu marido e tudo, mas não pode engolir a água, tem que ficar com a boca cheia da água. Irmãos, não é que em pouco tempo o marido converteu? Que ela parou de falar. Que água abençoada. Na sua saída você poderá pegar um litro. Estou brincando. Eu lembro essa história é fenomenal. A irmã Marta chegou para mim depois do culto, ela falou, pastor, isso é uma história verdadeira e posso usar o nome dela, porque ela até gosta que eu fale esse testemunho, é fenomenal. Ela disse, pastor, ore por mim, porque eu vou deixar meu marido. Ela era relativamente nova convertida, né? Eu falei, o quê? A irmã quer que eu ore por você para desobedecer a Bíblia? Não posso fazer uma coisa dessa, jamais vou fazer uma oração dessa. Ela falou, mas o senhor não entende, o meu marido não tem jeito mesmo, e ele é uma pessoa boa, até trabalha bem, trabalhador, ganha bem, mas ele,
gasta demais na bebida e no jogo. E ele apostou tanto que está com uma dívida tão enorme que ele está querendo vender a nossa casa nova. Nós temos finalmente nossa casa própria, uma casa bonita, linda. Ele está querendo vender a minha casa para ele pagar a dívida dele. E eu não deixo, eu não aceito isso, eu prefiro separar dele e ficar com a casa. Eu falei, não, irmã, mas a Bíblia fala que a irmã pode ganhar o seu marido para Jesus. A Bíblia fala que a esposa ganha o marido para Jesus. Ah, pastor, mas esse aí não tem jeito. Ele não tem jeito, pastor. Aí ela prosseguiu para me mostrar a lista de outras religiões e tudo, onde eles tinham caminhado, onde pessoas tinham caminhado ao lado dele, levando ele para aqueles centros de recuperação, enfim, tantas coisas, para ajudá-lo a vencer todas essas áreas, e não conseguiram. Ela falou, olha, foram pessoas muito sérias que trabalharam com ele, ele nunca venceu. Para aquele lá não tem jeito, pastor, não tem, aquele não tem jeito. Eu falei, irmã, ou a Bíblia está falando a verdade ou não está. Aqui a Bíblia fala que o marido seja ganho pelo comportamento da esposa. Se a irmã cooperar e também liberar a sua fé, não é só obedecer os princípios, é aplicar a fé, mas aí o seu marido vai converter, a Bíblia que promete, tem que crer, irmã. E eu falei, agora, eu vou orar, mas eu vou orar para a sua casa não precisar de ser vendida, para o seu casamento ser uma bênção e para o seu marido converter. Se a irmã prometer para mim que a irmã vai parar com essa ideia de separar dele, e a segunda coisa, se a irmã colocar em prática os princípios da palavra. Ela falou, não, tudo bem, mas eu já tenho colocado em prática. Eu falei, aí eu fui na lista, né? Mas a irmã é bem submissa, procura assim, realmente deixar ele ser o líder do lar. Eu sou, pastor. Irmã bem amorosa, carinhosa, dá uns beijos, um abraço, que o marido gosta disso, né? Uma vez. Aí, a irmã beija ele, abraça, bem carinhosa, se arruma bem, tal, legal. Não, eu faço tudo isso. E eu fiquei fazendo muita pergunta, né? E a irmã não é nervosa e tal, e irmã... Não, tudo, a lista, ela estava... Aí eu joguei verde para colher maduro, né? Falei assim, e a irmã... prega assim para ele a palavra de Deus. É o que mais eu faço, pastor. Aí eu mostrei para ela, vai ganhar um marido sem palavra alguma. Eu falei, aí que a irmã está pisando na bola. A Bíblia fala que é errado a irmã estar pregando toda hora para ele. A Bíblia fala que é sem nenhuma palavra que você vai ganhar seu marido. Então eu quero que a irmã me dê sua palavra, que você nunca mais vai pregar para ele, a não ser que ele lhe faça uma pergunta. A irmã pode responder. Irmã, me dá sua palavra. Ela falou, eu não sabia disso, pastor. Ela viu na Bíblia, olha só, tá, então vou parar de pregar, nunca mais eu falo, a não ser que ele pergunte. Tá bem, irmã, e eu vou entrar nessa briga com você, e nós vamos concordar em fé, e orar, e eu orei com muita fé, e eu fiz a minha parte também. Eu lembro, porque nossa igreja é maravilhosa, os life groups fazem uma santa conspiração, fazem aquelas amizades. Foi uma coisa linda que aconteceu aquela semana, entre o marido dela e o que aconteceu com as pessoas da nossa igreja. Mas para encurtar a história, você acredita? Eu não estou exagerando, aquilo foi num domingo. No próximo domingo, eu olhei, lá estava o marido dela ao lado da irmã Marta, no culto já. Deus foi operando milagres, não foi preciso vender a casa, aos poucos ele foi pagando a dívida, e no próximo domingo, ou seja, 15 dias depois da minha conversa com ela, ele estava de novo na igreja pela segunda vez, e dessa vez ele levantou a mão e entregou a vida para Jesus. Nunca mais voltou para aquela vida de bebida, de jogo, e se tornou um líder de life group exemplar. Eu até falava para ela, irmã Marta, seu marido está te passando, está ficando mais espiritual do que você. Ela falou, pois ele é um homem de Deus, pastor. Que coisa linda. E eu lembro contando esse testemunho da irmã Marta, lá na classe da Nova Criatura, e tinha uma senhora jovem lá, pelo nome de Joana Dark, e ela ouvindo, e ela viu tudo que eu falei lá de 1 Pedro, capítulo 3, versículos 1 a 6, ela falou, eu vou colocar em prática tudo isso, porque o marido dela era um
cara problemático demais e nunca convertia. E quando ela ouviu isso, ela falou: eu vou colocar em prática. E ela começou a colocar em prática fielmente. Dentro de pouco tempo ele se converteu. É o Sabá Oliveira, lá hoje estão em Campo Grande, na Past Church de Campo Grande, né? Um dos copastores lá. E eles dois se tornaram pastores. E ontem ela estava aqui no Past Church Conference, e eu falando com ela, né, com a pastora Joana Dark, eu falei: vou contar seu testemunho. Como você me ouviu falar do testemunho da irmã Marta, você colocou em prática e também ganhou seu marido por Jesus. Ela falou: pastor, você não sabe o tanto de mulheres que eu já ajudei com o meu testemunho, porque eu já falei, ela foi falar inclusive da irmã Sara, o marido do Alex, aquele que trabalha no banco. Vocês conhecem a Sara e o Alex, né? E ela falou: olha, eu contei para ela meu testemunho, acompanhei, ajudei ela a colocar em prática, ela ganhou o Alex também para Jesus. Ela falou: tantas esposas que eu tenho ensinado esses mesmos princípios e tenho ajudado a ganhar seus maridos para Jesus. Dê para Jesus uma forte salva de palmas, em nome de Jesus, aleluia. Agora, como ganhar sua esposa para Jesus? Você que é marido, que a sua esposa não está obedecendo a palavra. Como ganhar? A Bíblia fala, 1 Pedro capítulo 1, versículo 7, maridos, vocês igualmente vivam a vida comum do lar com discernimento, dando honra à esposa por ser a parte mais frágil. A Bíblia mostra que o marido deve honrar, tratá-la com delicadeza. Só por ela ser mais frágil, não quer dizer que ela é menos poderosa, muito pelo contrário. Os perfumes mais caros muitas vezes estão nos frascos mais frágeis. Isso é um fato. É um fato que biologicamente a mulher tem menos músculos, né, assim, de força do que o homem, apesar que ela aguenta dor mais do que o homem. Isso é um fato. Se dependesse do homem para ficar grávida e ter bebê, a humanidade já teria ido à extinção. Mas a mulher não só é mais frágil fisicamente, ela é mais frágil emocionalmente. Por isso que ela é mais intuitiva muitas vezes, até é mais fácil para ela muitas vezes ouvir a voz de Deus, mas muitas vezes ela é mais frágil emocionalmente. E quando o marido trata ela com honra, com carinho, por causa dessa fragilidade, isso atrai as bênçãos de Deus. E quando o marido é grosseiro e não trata ela bem, ela sendo tão preciosa aos olhos de Deus, olha o que a Bíblia fala que acontece quando ele não trata ela corretamente, dando honra à sua esposa por ser a parte mais frágil, por ser cordeira da mesma graça de vida, agindo assim, as orações de vocês não serão interrompidas. Tem muito marido que não sabe por que Deus não abençoa a vida dele. Por que parece que os céus são de bronze e Deus não ouve a oração? Por que ele planta e não cresce nada? Porque parece que a terra é de ferro, no sentido da frutificação, ele não produz, não tem sucesso em muitas áreas da vida dele, porque as orações dele estão sendo interrompidas, porque ele está tratando a esposa com grosseria, com falta de carinho, de compreensão, de amor. Olha que a Bíblia fala em Efésios 5, marido, ame a sua esposa, assim como Cristo amou a igreja. A Bíblia fala que é para a esposa ser submissa ao marido, como a igreja é para com Cristo. Mas a igreja falha toda hora. Mas Cristo nunca falha. E a Bíblia fala que é para o marido amar a esposa, como Cristo ama a igreja. Meu Deus, ele está falando. Olha só aqui o que fala assim. Olha só, como Cristo amou a igreja e deu a sua vida por ela, né? Igual aquele marido está falando assim para sua esposa: oh, meu amor, te amo tanto, eu estou pronto para dar minha vida por você. Ela falou: não precisa dar a sua vida por mim não, só me ajuda a lavar a louça. Mas a realidade é que muitas vezes o discurso é bonito, mas ele não dá do seu tempo, do seu carinho, né? E realmente cuida da esposa, ama a esposa. Aí a Bíblia mostra o exemplo de como Cristo amou a igreja e deu a sua vida por ela. Ele diz assim: ele fez isso para dedicar a igreja a Deus, lavando-a com água e purificando-a com a sua palavra, e fez isso para também poder trazer
para perto de si a igreja com toda a sua beleza, pura e perfeita, sem manchas, ou rugas, ou qualquer outro defeito. Olha o que a Bíblia fala. A Bíblia fala que Jesus, olha como ele ama a igreja. Ele ama a igreja por dar tanto carinho e amor, e por transformar a igreja, fazer com que a igreja seja uma noiva sem ruga, sem mancha, como? Através das suas palavras, através das palavras de Jesus. Ele vai transformando a igreja e fazendo a igreja do jeito que Ele quer que ela seja. E a Bíblia fala: marido, é para você amar sua esposa desse mesmo jeito, para você tirar muito tempo com ela, com muitas palavras, e você vai transformando a sua esposa para ela ser do jeito que você quer, sem mancha, sem ruga, sem deficiência para você, do jeito que você quer. É você que é responsável para fazê-la desse jeito. A Bíblia fala, viu, marido? Você que é o discipulador principal da sua esposa, depois do Espírito Santo é você. Você que faz ela do jeito. Quando o marido reclama de qualquer deficiência da sua esposa, ele está falando mal dele mesmo, porque é sua responsabilidade fazer com que ela seja sem mancha, sem ruga, sem defeito, através de quê? Das suas palavras. Assim como Cristo ama a igreja e transforma através das palavras dele, a noiva dele, você transforma a sua esposa através das suas palavras. Suas palavras. Olha como é diferente. A esposa ganha um marido que não obedece à palavra, sem usar palavra em alguma. O marido é o contrário. O marido é o contrário, a Bíblia fala que é com muitas palavras, conversar muito. Por isso que normalmente pessoas no namoro, no noivado, não estão tudo brigado e tudo. Sabe por quê? Porque aquele noivo, aquele namorado está conversando muito, conversando. Aí tudo fica legal. Mas depois que casa, aí fica lá, lendo o jornal, lendo coisa, vendo... E a esposa que fala, e a Bíblia fala, não, ela ganha o marido sem falar, e ele transforma ela com muitas palavras, conversando. Agora, eu já fiz errado muitas vezes, mas eu vou te falar das vezes quando eu fiz certo, tá? Mas não pensa que eu sempre fiz certo, não, eu já fiz errado muitas vezes. Mas as vezes que eu fiz certo, deu tão certo. Às vezes vamos botar alguma coisa entre eu e a Andréia, e ela não está legal, está chateada e tal. E eu aprendi, né? Primeiro tem que deixar a poeira sentar. Então, me perdoe, amor, me perdoe. Tá. Aí ela se acalmou, parou de ficar neurostênica. Então, aí ela se acalmou. Tá. Depois que ela se acalmou e a poeira sentou, aí eu falo assim, amor, vem cá, vamos sentar aqui, vamos conversar. E aí que está o segredo, viu, maridão? Você, com suas palavras, transforma a sua esposa. Aí eu vou conversando. É impressionante como funciona. Funciona que é uma coisa muito poderosa, muito linda para ver aquela... É muito, muito lindo. Você faz ela do jeito que você quer, mas com muitas palavras. Agora, libere a sua fé pela salvação de toda a sua família. Tá, agora, semana que vem, eu vou aprofundar muito mais em princípio de como liberar a fé, porque eu tenho visto que algumas famílias, elas estão fazendo tudo certo aqui no sentido dos princípios, estão cada vez mais se corrigindo nos princípios, praticando os princípios da palavra. Mas não é só praticar os princípios da palavra, mas é aprender a liberar a fé. Liberar a fé. E olha, deixa eu te falar uma coisa, escuta bem o que eu vou dizer aqui. A fé é liberada quando você declara a palavra de Deus com a sua boca. Se você, tem gente que fala assim, eu estou crendo para a minha família ser salva, mas ele quase nunca fica declarando. Você sabia que os judeus tinham o costume de todo santo dia, o marido olhava para a esposa, falava, tu és formosa, e ele falava um monte de palavras maravilhosas sobre a esposa. Aí ele falava para cada filho, você é isso, falava para outro filho, você é isso. Isso é um costume santo que você deve ter todo santo dia, ficar declarando palavras de fé, palavras de vitória, palavras de sucesso sobre seus filhos, palavras de prosperidade, palavras de consagração. Toda hora eu estou falando para meus filhos, eu falo com eles, eu procuro mandar mensagem todo dia ou ligar para eles, meus 2 filhos que estão lá nos Estados Unidos. Eu procuro todo dia, e eu fico falando, você é apaixonado por Jesus, você está andando em santidade com seus olhos, com seus pensamentos,
pensamentos, com as suas ações, no seu coração. Você é cheio de fé, você é um homem de Deus. Fica falando, fica falando. Um dos grandes segredos para a fé funcionar é você ficar falando. Tem pessoas que não estão aplicando fé como devem, porque não estão falando o tanto que devem falar. Isso é tão importante. A Bíblia fala em Marcos 11:23, se você não duvidar no coração, mas crê que se fará aquilo que diz. Aí no grego está repetido, então você terá aquilo que diz. Você vai ter somente aquilo que você vem dizendo, declarando, né? Isso é tão fantástico. Eu ensinei esses princípios a muitas pessoas. Uma das pessoas foi a pastora Marileia, muito antes dela ser pastora, quando ela era nova convertida, lá em Santarém, congregando na nossa igreja. Eu ensinei esse princípio de fé, e ela tem um testemunho muito maravilhoso, quero que vocês ouçam esse testemunho. A pastora Marileia, hoje é a pastora, esposa do pastor Sabá, que é o pastor executivo sênior dessa igreja. Vamos ouvir esse testemunho poderoso. Quando eu tinha 17 anos, eu conheci um colega de faculdade que falou de Jesus para mim. E logo eu entreguei minha vida para Jesus e eu fui a primeira a converter na minha casa. Minha família era uma família muito... Olha eu batizando ela lá. E naquela época, quando a gente se convertia, nós éramos chamados de protestante. E eles não queriam que eu frequentasse a igreja. Meu pai estava em lua de mel com uma casa de praia que ele tinha comprado e ele queria ir para todo final de semana para lá, sexta-feira à noite, e voltava segunda cedo. Então, assim, eu não podia frequentar a igreja. Isso acontecia na maioria dos fins de semana. Eu queria muito frequentar os cultos e a classe da Nova Criatura. Na época, a classe da Nova Criatura era de manhã e o culto à noite. Aí eu fui pedir conselho do pastor Eibe. Eu perguntei, pastor Eibe, o que eu posso fazer? Porque eu quero tanto frequentar os cultos, a classe da Nova Criatura, e meus pais querem que a família toda vá para a praia. Aí o pastor ele então falou assim, olha, ame muito sua família, seja muito obediente com seus pais, trate eles com muito amor, com muito carinho, e depois você pede para ficar de vez em quando para você ir para a igreja. Aí foi o que eu fiz, então eu, em vez de estar me divertindo na praia e tudo, eu estava ajudando minha mãe, tratando meus pais com todo amor, com todo carinho, respeito, obediência, consideração. E depois de um tempo eu pedi, eu falei, pai, eu não queria mais vir à praia, porque eu queria tanto frequentar um curso na igreja, eu queria frequentar a igreja. Aí o meu pai, para minha surpresa, ele resolveu então ir na sexta-feira à noite e voltava no domingo de manhã bem cedo da praia, só para eu frequentar a classe da Nova Criatura e o culto à noite. Aí eu comecei então a frequentar a classe da Nova Criatura e lá eu aprendi sobre o amor, a marca do seguidor de Jesus. E aprendi também a ganhar a minha família para Jesus. E aí comecei então a dar um bom testemunho, orar muito por minha família, orar diariamente no meu tempo com Deus, eu orava pela salvação da minha família. E o pastor Eibe ensinou muito sobre tomando posse, né, daquela promessa da palavra de Deus que diz, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. E eu declarava isso todos os dias. Falava, Senhor, o Senhor me salvou, o Senhor vai salvar minha casa também, a minha família. E ficava orando por eles, por salvação, libertação. Enfim, depois de um tempo, né, de um por um, toda a minha família foi convertendo, eu fui também com muito amor falando de Jesus para minha mãe, depois já era eu e minha mãe para orar, né, pelos outros, e oramos então por todo o restante da minha família. Toda a minha família direta, pai, mãe e irmãos se converteram todos, e mais um tempo tios, tias, avó, primos, né, foram se convertendo também, alguns amigos. E para resumir a história, né, 3 dos meus irmãos, nós somos 5 filhos, 3 são pastores, e muitos da minha família estão envolvidos em ganhando pessoas para Jesus. Uau, uau, uau! Que lindo, né? Que lindo, 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 lindo. Que lindo. Então, diga assim, a fé é liberada pela minha boca. Sabe, queridos, isso é um grande princípio. Olha como a fé funciona. A fé funciona
pela sua boca. Você lembra aquela mulher que estava com hemorragia 12 anos sofrendo? E no grego, em um dos evangelhos, realmente está escrito literalmente que ela vinha falando. Se eu apenas tocar na veste dele, eu serei curada. Em algumas traduções fala pensando, mas não, ela estava falando. Ela vinha falando. E isso era a fé daquela mulher que estava falando. Você fala, como que você sabe? Porque olha, logo que ela tocou, a virtude saiu de Jesus e ela ficou curada. E foi o próprio Jesus que disse, a tua fé, mulher, que te curou. Então foi a fé dela que estava falando, declarando. Porque aqui está o segredo, gente. No mundo espiritual, desde que você entregou a vida para Jesus, você já tem todas as bênçãos. No mundo espiritual, você já está curado pela chaga de Jesus. Você já tem a vitória sobre todos os pecados. No mundo espiritual, sua família toda já está salva. Crer no Senhor Jesus, já está salvo, você e sua casa. No mundo espiritual. Mas para isso materializar, no mundo natural, é pela fé. E a fé funciona pela boca. Olha a mulher que estava encurvada, diz a Bíblia lá em Lucas capítulo 13, uma mulher que estava encurvada por 18 anos. Agora imagina, 18 anos você não poder se endireitar. 18 anos. Jesus chega para ela, porque ele já sabia da realidade do mundo espiritual. O que ele disse para ela? Ele disse, mulher, você já está livre do seu mal. Você já está curada. Olha só. Ela poderia ter falado, mentira, não estou não. Igual aquele meme, não estou não. Mas não, porque Jesus estava liberando a fé. Olha só, a fé é a realidade espiritual. Que quando ele liberou, Jesus não estava mentindo, quando ele falou, você já está livre, ele estava declarando o mundo espiritual. Ao declarar, a fé funcionou. E depois que Jesus falou, aí ela se endireitou, ficou curada. Quando você fala, eu e a minha casa já estamos servindo ao Senhor, meus filhos são uma bênção, são cheios de Jesus, você está pegando a realidade espiritual e declarando e materializando no mundo natural, e o milagre vem à tona, o milagre vai subir, o milagre vai manifestar. Você crê isso em nome de Jesus? Amém. 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 Agora, veja como é importante ficar falando essas palavras de fé. O problema é que tem cristão que às vezes fala até muitas palavras de fé, especialmente depois de ouvir uma mensagem dessa, mas durante a semana fala besteira. Fala para o filho, você não tem jeito não. Ou fala, essa família é assim, e fica falando besteira. Aí olha, uma hora fala fé, outra hora fala besteira. O que a Bíblia diz? Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos, não pense que esse homem receberá coisa alguma do Senhor. Porque está falando incredulidade. Recuse falar incredulidade. Só fale palavras de fé. Isso é um grande princípio, Em Lucas, olha essa história interessante. E eis que apareceu um anjo do Senhor em pé à direita do altar de incenso. E ele apareceu para quem? Para Zacarias. Zacarias era um sacerdote de Deus. E ele e a esposa já vinham orando anos para terem um filho. E já estavam velhinhos. E ele agora está na igreja, no templo, ao lado do altar. E um anjo aparece para ele. E o anjo diz o seguinte: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. E Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, a quem darás o nome de João. Agora imagina, um anjo aparece e fala, suas orações foram ouvidas. E agora a sua esposa vai ter um filho. Mas olha a resposta de Zacarias, versículo 18. Então perguntou Zacarias ao anjo, como saberei isso? Pois eu sou velho e minha mulher avançada em dias. Irmãos, quando eu vejo isso, com todo o carinho ao Zacarias que está no céu, mas eu fico muito bala com Zacarias. Pô, cara, um anjo aparece para você, diz que suas orações foram ouvidas, e você ainda duvida, cara? Me dá vontade de esganar um incrédulo desse. E olha o que o anjo responde para ele. O anjo fala assim, olha só o que o anjo disse. Eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado para falar-te e trazer-te essas boas novas. Todavia ficarás mudo e não poderás falar até o dia em que essas coisas venham a realizar-se. Quer dizer, ele ficou mudo até a criança nasceu. Depois que a criança nasceu, e ele pôde falar de novo. Porquanto não acreditaste nas minhas palavras, as quais a seu tempo se cumprirão.
Eu sempre lia isso e eu pensava assim, que o anjo estava dando um castigo para Zacarias. Ó, seu incrédulo, só para te castigar aí, você vai ficar mudo. Mas na realidade o anjo estava fazendo um grande favor. É verdade. O anjo estava fazendo um grande favor para Zacarias, porque olha, escuta bem, o anjo sabia os princípios de fé. Qual o princípio de fé? A mulher vai ficar grávida. Se ele ficar falando besteira, é possível de abortar o bebê sem querer, do bebê morrer, do bebê, qualquer problema acontecer. Então, o anjo pensou, poxa, não vou esperar o pastor Eibe não está aqui para ensinar o Zacarias o princípio de fé. Então, brincadeira. Mas o Zacarias não vai aprender a aplicar a fé tão facilmente. Então, faz o seguinte, ele só vai ficar mudo até o bebê nascer. Depois que o bebê nascer, ele não vai falar besteira mais o bebê, e não vai prejudicar o nascimento desse bebê. Ele estava fazendo um favor, porque palavras de incredulidade prejudicam o agir de Deus na sua vida e na sua família. Uau, vou repetir isso, foi forte. Até eu fui abençoado. Palavras de incredulidade prejudicam o agir de Deus na sua vida e na sua família. Isso é muito forte. É muito forte. Então, recuse a falar palavras de incredulidade. O que o anjo estava falando em outras palavras? Zacarias, já que você está falando de incredulidade, a partir de hoje, cala a boca, Zacarias. Cala a boca, Zacarias. Então, quando vem palavras de incredulidade para sua mente, ou através da boca de outros, falando, eu não sei se esse negócio está certo, se a família toda vai converter, o que você vai dizer? Cala a boca, Zacarias. Ó, vem aquele pensamento, parece que nada dá certo para mim. Ninguém na minha família, né, você jovem solteiro, ninguém na minha família teve sorte no casamento, todos acabaram se divorciando. Esse aí, ele nunca vai parar de beber. Pastor, ela é doente psicologicamente. Ela nunca vai mudar, pastor. Olha, o marido fala para a esposa, eu sou assim mesmo, você já sabia que eu era assim. Eu sempre vou ser assim, sempre fui assim, sempre vou assim. Pau que nasce torto, até as cinzas são tortas. Cala a boca, Zacarias, porque pau que nasce torto não morre torto se ele passar pelas mãos do carpinteiro Jesus. Aleluia, 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 aleluia. Outra palavra de incredulidade, olha, impressionante como eu sempre estou em dívidas. A nossa parentela sempre teve problema de diabetes e ataque de coração. Não aceite, a partir de hoje, nenhuma palavra de incredulidade vai sair da sua boca, sobre sua vida, sobre a sua família. Você recebe isso? Dê para Jesus mais uma forte salva de palmas, em nome de Jesus.